Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E a Leila Pereira declara uma nova guerra ao Flamengo. Na verdade, uma nova guerra contra o presidente BAP, né? Leila ameaça processar o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, caso este, palavras da Leila, continue fazendo insinuações contra ela, né, Leila Pereira, e isso na avaliação, claro, da Leila Pereira, né? E isso tudo parte do princípio, de acordo com a dirigente, de que ela não tem nada a ver com o Vasco da Gama, né? De acordo com esse pensamento. Nada a ver com o Vasco da Gama. Bom, eu quero pagar para ver, né? Ela disse que se o presidente do Flamengo quiser continuar a fazer insinuações contra ela, vai acioná-lo judicialmente, né? Todos sabem que o filho de José Roberto Lamáquia, né, que é casado com Leila Pereira e, portanto, enteado de Leila Pereira, quer comprar o Vasco da Gama, né? No que configuraria um conflito de interesses. E eu acho mesmo que isso configura um conflito de interesses. Então, é preciso estar atento em relação a isso. Não posso me aprofundar muito nessa questão, porque a Leila está dizendo aí que vai processar geral, né? Inclusive o presidente do Flamengo, né? Mas o presidente BAP está certo quando fala sobre isso, né? Afinal de contas, para mim, caracterizaria um conflito de interesses aí, né? Se uma pessoa que é presidente do Palmeiras tem um enteado ligado ao Vasco da Gama, comprando a SAF do Vasco da Gama. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet, pessoal. Copa do Mundo tá pegando fogo e na BandBet você encontra as melhores oportunidades do mercado. Para isso, você acione a capa do site apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela no momento, ou então digitando no seu browser no endereço bandbet.bet.br. Pronto, os dois caminhos vão te levar à capa do site. E uma vez na capa do site, você vai ter acesso às melhores oportunidades do mercado. Lembrando que a França estreia nesta terça-feira num jogaço de bola diante de Senegal. Grande jogo de bola este entre França e Senegal. Claro que as melhores oportunidades do mercado estão na BandBet, com super odds, inclusive, para você, tá? França entra como favorita? Entra, evidentemente, mas vale lembrar que já teve surpresa, zebra nesta Copa do Mundo, um 0-0 entre Espanha e Cabo Verde. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Continuando, então, aqui, o raciocínio em torno desse vídeo, né? A Leila Pereira, ela gosta de se espelhar no Flamengo o tempo todo, né? Se escorar no Flamengo o tempo todo. É claro que haveria um conflito de interesses com essa história, né? E todo mundo sabe que a Leila é do Rio de Janeiro, logo não é torcedora do Palmeiras, né? E acabou virando presidente do Palmeiras, num projeto pessoal aí de poder e tal. Ela entrou ali com patrocínio da Crefisa, né, que não é mais o patrocinador master do Palmeiras, agora é uma casa de apostas, e aí foi se tornando, né, uma pessoa muito forte politicamente nos bastidores do clube alviverde. E aí tornou-se presidente do Palmeiras. E aí o que acontece? Do outro lado, o presidente Pedrinho, que também diz que BAP não deve se meter na história, né? Também já declarou guerra ao presidente do Flamengo. O Pedrinho sabe que vai ter de negociar, vender a SAF do Vasco, né? O Vasco não vai conseguir caminhar com as próprias pernas, até porque o Pedrinho faz bobagem pra caramba como presidente do Vasco da Gama, né? Contratou, por exemplo, o Renato Gaúcho, que faz um péssimo trabalho no Cruz Maltino, como era de se imaginar. E aí, Leila Pereira, não ela,
mas o enteado dela surge como interessado para comprar a SAF do Vasco da Gama. E o que ela alega é que não, BAP me quer fora do futebol até imediatamente, o quanto antes. E segundo ela vai se desligar do Palmeiras em dezembro de 2027 apenas, até renovou o contrato do técnico Abel Ferreira até esse período, né? Dezembro do ano que vem. Bom, na verdade, pouco me interessa o que acontece no Palmeiras, renovar contrato com o Abel Ferreira, não renovar contrato com o Abel Ferreira, mas fato é que ela fala que vai ficar no futebol, em tom até, como quem diz assim, vai ter que me aturar, tal, Leila. O Flamengo claramente não está muito preocupado com o que você vai fazer, ficando ou saindo do Palmeiras, modestamente, né? Assim, o Palmeiras é um clube que, assim como o Flamengo, acabou se estruturando, e aí essa estruturação passa muito pelo fato de o Paulo Nobre ter sido o presidente que colocou a casa em ordem, mas de uma forma diferente em relação ao Flamengo, né? O Paulo Nobre, ele dá dinheiro, empresta dinheiro ao Palmeiras, com juros de pai para filho, e aí saneia as finanças do clube e o Palmeiras paga depois, como eu disse, né? Sem pagar juros que seriam pagos, por exemplo, num empréstimo feito, suponhamos aqui no banco, uma dívida contraída numa instituição financeira que tem juros, né? Que as coisas são muito maiores, mas muito mais complicadas e tal. Então o Paulo Nobre fez isso, né? E aí o Palmeiras foi se estruturando e tal, e o Flamengo se estruturou de uma outra forma, para mim de uma forma mais legal até, né? Era um clube, todos sabemos, com gravíssimos problemas financeiros, até que um dia a Chapa Azul, à época encabeçada por Eduardo Bandeira de Mello, ganha as eleições e consegue, e tem como meta, né, a estruturação financeira do clube. A reestruturação financeira do clube na totalidade, ou seja, colocando o pé no freio, gastando aquilo que podia só. E o Flamengo teve times ruins, sem grandes contratações, e foi indo nesse processo de estruturação até conseguir contratar, para mim, aquele que é o símbolo, né? Quando contrata o Vitinho por 10 milhões de euros, ali se fala, pô, o Flamengo tirou uma cabeça ali, né? Da água. E aí o resto é história. Então, assim, o Flamengo se reestruturou sozinho, não precisa da Leila. A Leila fica com essa história de se espelhar no Flamengo. Deixe nos comentários o que você pensa a respeito. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.